A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, como é bom podermos meditar na palavra de Deus, podermos juntos ser edificados na rocha, na palavra que é o Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que a ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A palavra de Deus aqui compara, nos apresenta dois tipos de pessoas, fazendo uma comparação com essas casas, né? Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica, e aquela pessoa que ouve, que conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, mas não vive, mas não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz. E existem semelhanças e existem diferenças, né, nessas duas pessoas. As semelhanças, por exemplo, é que essas duas pessoas ouviram a palavra de Deus. Essas duas pessoas conhecem a palavra de Deus, têm conhecimento, né, do que a palavra de Deus diz. Mas uma pratica, uma além de conhecer, coloca em prática, vive, observa, examina, cumpre, né? E essa pessoa é semelhante àquela pessoa que edificou a sua casa na rocha, que fez uma casa bem estruturada, bem fundamentada. E existe aquela outra pessoa que também conhece, né? Que também sabe da palavra, mas não vive, mas não pratica, mas não cumpre, mas não observa. E essa pessoa é comparada àquela que edificou uma casa superficial, uma casa sobre areia, uma casa sobre a terra. E a gente vê, né? Eu gosto como Lucas traz essa parábola, né, essa passagem, que ele diz assim, sobre o homem que cavou, que construiu na rocha. Ele diz assim: edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces na rocha. Isso mostra o empenho, isso mostra o trabalho que a pessoa teve em fundamentar a casa na rocha, né? Ele fala, a pessoa foi lá, cavou, abriu, procurou, cavou até encontrar uma rocha, e quando ele encontrou, ele colocou o alicerce ali, firmado na rocha. E a gente sabe que isso demanda trabalho, que isso demanda esforço, cavar um buraco e fundo até encontrar uma rocha e deixar ali um alicerce. Isso requer trabalho, isso requer investimento financeiro, né? Nesse caso aqui, porque a gente sabe que quando constrói-se uma casa, para fazer um alicerce forte, bem estruturado, requer um investimento financeiro. E na nossa vida espiritual, cavar, né, deixar um alicerce bem fundamentado em Deus, requer o nosso tempo, requer o nosso esforço, requer a nossa renúncia para tantas coisas que o mundo oferece, né? Requer a nossa fidelidade ao Senhor, requer as nossas disciplinas espirituais em dia, de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar, de buscar o Senhor. Então, não é apenas conhecer a palavra, a gente precisa ir cavando mais fundo, a gente precisa ir alicerçando a nossa vida, a gente precisa ir buscando ao Senhor, e isso é o nosso investimento de tempo, de fidelidade, de renúncias. É isso que a gente precisa fazer para a gente fundamentar, para a gente estruturar, para a gente estar alicerçado no Senhor. Isso dá trabalho, isso requer tempo, esforço, disciplina,
mas a gente vê a diferença. E a gente vê a diferença não é de aparência, né? Porque as duas casas podem ter sido muito bonitas, tanto a casa que tinha lá um alicerce profundo, um alicerce forte, como aquela casa superficial, né? É claro que a Bíblia não entra em detalhes, mas a casa superficial, de repente quem via por fora uma casa ali alicerçada e a casa que foi feita sem um alicerce, por fora não nota a diferença. Pode ser uma casa bonita, suntuosa, bem acabada, bem finalizada, com bons acabamentos, né? Mas a gente percebe a diferença na hora que vem a tempestade, na hora que vem a chuva. E uma outra semelhança, né, dessas duas casas é que as duas passaram pela tempestade, que as duas passaram pela chuva. E na nossa vida não é diferente, todo mundo passa por aflições, todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por problemas. E às vezes, aparentemente, a gente vê e pensa que tá tudo bem, né? Que a pessoa é forte, que a pessoa tá em Deus, que a pessoa tá na palavra, mas na hora da luta a gente percebe quem realmente está fundamentado no Senhor, quem está alicerçado no Senhor. E a Bíblia fala que as dificuldades, né, a tempestade veio para essas duas pessoas, veio para esses dois homens, mas aquele que estava fundamentado, aquele que tinha botado a casa na rocha, aquele que tinha um alicerce profundo, veio a chuva, veio a tempestade e a casa continuou de pé. Mas aquele que estava ali superficialmente, que não estava vivendo de verdade, que não estava firmado de verdade na palavra, que não estava ali alicerçado, fundamentado na palavra, quando veio a tempestade, quando veio o problema, rapidamente a casa veio ao chão, rapidamente a casa caiu. E a Bíblia diz que foi grande a sua queda, ou seja, todos viram, né? Foi notório, não teve a ruína, né? Foi grande, não teve o que fizesse, o que pudesse ser feito para que aquela casa não caísse. E é assim que a gente tem que viver em Deus. Não basta a gente ouvir a palavra. E pasmem, não basta vir à igreja, não basta, não é suficiente. É necessário também, mas não é suficiente. A gente precisa estar alicerçado no Senhor. A gente precisa ter as nossas bases fortes, firmes, porque a gente sabe que os dias são maus. A gente sabe que as coisas do mundo fazem tudo para nos afastar da presença do Senhor. Mas a gente precisa ter as nossas bases, as nossas convicções firmados no Senhor. Não viver uma vida de aparência, não para que as pessoas olhem e falem: nossa, que casa bonita, nossa, que casa bem feita, nossa, que belos acabamentos, né? Não para ter uma vida de aparência para outras pessoas, mas a nossa vida precisa estar alicerçada no Senhor, precisa estar fundamentada no Senhor, e que a gente possa cada dia estar mais firmes no Senhor. A Bíblia fala também, compara também o homem que confia no Senhor como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Lá em Jeremias a gente vê essa passagem, e aí a Bíblia diz que essa árvore finca as suas raízes, né? Estende as suas raízes até o ribeiro de águas, e também fala de ter raízes fortes, raízes sólidas, raízes firmadas no Senhor. Então nós vemos em mais de uma passagem a importância de ter raiz, de ter fundamento, de ter base, de ter alicerce, e isso dá trabalho, e isso requer tempo, requer disciplina, mas é isso que nos mantém de pé. A Bíblia fala lá em Jeremias, né, que essa árvore plantada junto a ribeiros de água, ela dá o seu fruto na estação certa. Mesmo no ano de sequidão, as suas folhas ficam verdes, ela não seca, ela não murcha, ela não morre. Então essa é a diferença. Nós passamos por lutas sim, nós passamos por tempos secos sim, mas a nossa folha tem que estar sempre verde, porque nós estamos firmados no Senhor, porque nós estamos junto a correntes de águas. E aí nota-se a diferença daquele que tem a base, daquele que está firmado em Deus, daquele que está alicerçado no Senhor, e daqueles que estão vivendo uma vida superficial. Então e isso é responsabilidade nossa, foi responsabilidade desse homem que construiu a casa, cavar, procurar o alicerce, procurar a rocha, cavar mais fundo até encontrar a base firme. E a nossa responsabilidade, isso cabe a nós, compete a nós termos essa vida de dedicação, termos essa vida de devoção, termos essa vida de busca ao Senhor. O Senhor
está disponível, né? A Bíblia fala que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente precisa buscar de todo o coração. E aí a Bíblia continua: e serei achado de vós. Então quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, nós achamos Ele, nós encontramos Ele. Mas isso é papel meu, é papel seu. Nós precisamos nos dedicar a buscar, a conhecer mais o Senhor, a aprofundar mais a nossa vida, as nossas raízes, o nosso alicerce no Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue gerando no seu ser, no seu coração, esse desejo de buscar mais e mais.